Ok, gente, estamos de volta com o X da Questão aqui pela TV Câmara. Bom, e como eu disse no começo do programa, jornalistas foram vítimas de ataques por parte de bolsonaristas na cobertura desses protestos golpistas registrados nos últimos dias. Foram registrados aí casos de ataque a profissionais de imprensa em diversos estados, como Rio Grande do Sul e Mato Grosso, mas também aqui em São Paulo, inclusive em Rio Preto, onde uma equipe da Record TV foi atacada na cobertura do fechamento da rodovia Washington Luiz, ali em Mirassol. A gente falou no primeiro bloco disso, vimos aí as imagens do atropelamento, enfim, as pessoas ali feridas, e durante a cobertura ali uma equipe da TV Record foi atacada por parte desses manifestantes, vamos dizer assim. Mas sobre isso eu converso agora com a diretora de interior do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, a Solange Santana. A Solange está aqui no Zoom comigo. Obrigado por nos atender, viu, Solange? Vamos lá, o que o sindicato tem a dizer desses ataques aí, não só em São Paulo, todo o país aí? Já tem um balanço, Solange, do número de profissionais vítimas aí de ataques? Bom dia, pessoal. Fico muito feliz em estar presente, agradeço o espaço. Nós não temos ainda um balanço completo da situação, porque as informações chegam, às vezes, de uma maneira mais lenta, né? Por conta, assim, dos colegas, às vezes, não informarem imediatamente, a gente, às vezes, sabe depois por conta de um outro colega que informa. Então, as informações vão chegando e a gente ainda não tem todo o quadro, assim, apurado, né? O que a gente tem, né, como você falou, né, tem situações pipocando no país inteiro, né? Inclusive no estado de São Paulo, especialmente no interior, né? Como vimos aí no caso de Mirassol, né? Também tivemos casos aí, especificamente falando das manifestações antidemocráticas, né, dos caminhoneiros, né? Tivemos casos em Mirassol, né, em Limeira, né, e outros casos vão chegando e a gente está apurando, fazendo contato com jornalistas e tudo mais, né? Mas o que a gente vê é que todo o processo eleitoral, né, o antes e o depois, né, tem sido marcado, infelizmente, por ataques aos profissionais de imprensa, né, tentando inibir a atuação das informações, da captação de informações dos repórteres, dos profissionais que estão em campo ali, para informar a sociedade sobre o que está acontecendo no país, né, e tudo mais, né? A gente teve aí durante a campanha, né, inclusive a véspera aí da eleição, uma coisa absurda aí de tentativa aí de coação, né, da campanha, por exemplo, do Tarcísio, né, o repórter cinematográfico, né, que presenciava ali aquela participação dele lá, presença do candidato em Paraisópolis. A gente teve aí na festa de Aparecida, quer dizer, uma festa religiosa, né, que tem que ter um clima, né, de paz, né? Repórteres da TV Aparecida, da TV Vanguarda foram agredidos, né? A gente vê por todo o processo eleitoral esses ataques constantes, né, aos jornalistas. O sindicato, durante todo esse período, né, aliás, antes do processo eleitoral mesmo, a gente já tinha adotado aí um guia de orientação contra a violência, né, de orientação para os profissionais, e nós nos dirigimos também às empresas antes do processo eleitoral para tomar algumas medidas que protejam os profissionais, né, antes de saírem em campo, né. E quando chegou no processo em si, nós elaboramos uma cartilha, né, o pessoal da Comissão de Violência do sindicato elaborou uma cartilha, um guia de orientações específicas para esse período eleitoral.
Embora a gente tenha passado aí o processo de eleição, né, o povo já tomou sua decisão, né, já fez as suas escolhas, né? Infelizmente, a gente vê um processo de desrespeito, né, à vontade popular, né, a decisão que foi tomada nas urnas, né? E mesmo antes, né, você vê que a gente tem relatos, né, de tentativas aí de compra de votos, né? Inclusive o repórter Caco Barcelos também a equipe dele também sofreu ali ameaças, né, por conta de situações como essa. É um processo eleitoral muito complicado, né, que exige, mais do que nunca, a participação, né, do jornalista. O jornalista tem papel muito maior do que nunca, no sentido de informar, e nem sempre a função dele interessa para algumas lideranças ou pessoas, né? E acontecem esses episódios aí lamentáveis, né? Que o sindicato tem o trabalho não só de recomendar às empresas ações protetivas, né, para os jornalistas, como também orientar os jornalistas aqui a denunciar, a entrar em contato com o sindicato. Isso é muito importante, justamente para a gente poder fazer esse levantamento, né? Entrar em contato com o sindicato, fazer o boletim de ocorrência, né? A gente não pode banalizar a violência de maneira nenhuma. Então, seja ela verbal, né? Seja ela física, evidentemente, mas verbal, seja ela virtual, ela não pode ser banalizada. Não é normal um trabalhador exercer sua profissão contando com a violência, né? Então, a gente não pode banalizar esse tipo de coisa, né? Sem dúvida. Exatamente. Por isso que a gente sempre, inclusive, abre os plantões regionais, né? Inclusive, teve aí um plantão regional aí da Regional Ribeirão Preto, que inclui a cidade de Rio Preto, né? Continua em plantão permanente. A gente coloca os plantões para os jornalistas denunciarem, não banalizarem a violência. Isso é fundamental, inclusive, para a gente se tornar uma categoria mais forte, né? De dizer, com a gente, com o jornalista, ninguém mexe, né? Nós temos um papel fundamental para a sociedade, precisa ser respeitado. Sem dúvida. Solange, a profissão de jornalista sempre teve ali seus riscos, né? Vamos lembrar o caso Tim Lopes lá, mas ali ele estava realmente numa zona, enfim, onde o Estado não chega, uma favela, né? Uma zona de conflito. Estava disfarçado, fazendo um trabalho investigativo e aconteceu o que aconteceu. Mas no caso de coberturas em locais públicos, com autoridades, eu acho que o que acontece de uns anos para cá é sem precedente. Você concorda? Totalmente. O que ocorre hoje é um ataque sistemático aos jornalistas e ao jornalismo, né? É uma política de repressão à informação, né? Ao acesso à informação. Nada mais é do que isso. Porque os jornalistas, a gente pode dizer com tranquilidade que os jornalistas, entre três profissões, a gente conta aí nos dedos da mão, os jornalistas estão certamente entre as profissões que são alvo especificamente do governo Bolsonaro, né? Se não há mais, aqui estiver mais, né? E a gente fala isso com tranquilidade porque nós temos dados sobre isso. Os relatórios dos últimos anos, relatórios da Federação Nacional de Jornalistas, apontam isso, né? São dados objetivos, são ataques diretos do próprio presidente da República, o que significa que é uma institucionalização da violência contra os jornalistas e o jornalismo. E principalmente contra jornalistas mulheres, né? Exatamente, e ainda por cima, jornalistas mulheres. Mas se a gente for olhar o relatório da FENAGE, os ataques são gerais, né? Geral para todos, inclusive de censura. No último relatório,
houve um crescimento muito grande de censura também, né? Quer dizer, as pautas são restritas, né? Uma série de coisas, né? Agora, por que uma categoria dessa é alvo? A que interessa? Por que interessa? Interessa a quem não tem, não vê como importante chegar a informação à sociedade. Sem dúvida. Né? Isso que você falou, lembrando que além de incorrer em crime aí como agressão, enfim, quem ataca um jornalista está ferindo um preceito constitucional, né? Que é o da liberdade de expressão e direito à informação. Exatamente, exatamente. Por isso que o fato de o Bolsonaro agredir, às vezes fisicamente, verbalmente, né? A gente viu vários episódios, né? Ele criou, desde o começo do governo Bolsonaro, a gente observa um estímulo, né? Uma difusão aí do ódio contra a categoria. Né? Então, o governo Bolsonaro, ele criou, assim, ele incentivou essas práticas para os seus apoiadores. Né? Então, esses últimos episódios comprovam isso. Sim. Quando o sindicato divulgou aquela cartilha de orientação a jornalistas, segurança na cobertura da eleição, os cuidados a serem tomados, eu até dei uma brincada, né, vamos dizer assim, nas redes sociais, que deve ser triste morar num país em que o sindicato dos jornalistas tem que alertar jornalistas a como atuar numa cobertura eleitoral. Sim, e principalmente ainda temos ainda que orientar as empresas, né? Que em geral não seguem as orientações, que a gente insiste que são importantes de serem adotadas e que as empresas principalmente não fazem, né? Os jornalistas, às vezes, eles são submetidos à pressão. Então, a gente entende que, às vezes, a falta de equipamento, as condições de trabalho, as pressões das direções das empresas também, ele não se sente seguro em ele tomar certas atitudes. Sim. Mas isso precisa ser rompido, isso daí precisa ser quebrado, a gente precisa se apoiar, né, como uma categoria organizada, né, e agir coletivamente. Então, por isso que a gente pede, inclusive, que o jornalista entre em contato com o sindicato, para a gente fazer a luta juntos, né, para a gente poder organizar isso, porque, evidentemente, a gente não se organiza como categoria, cada um por si, né, justamente pela pressão que a gente sofre no ambiente de trabalho. E a gente ainda está, São Paulo, vamos dizer assim, que ainda é um estado civilizado. Eu imagino jornalistas que estão cobrindo esses protestos interior de Mato Grosso, interior do Pará. Eu imagino a situação que esses profissionais estão expostos. Olha, eu colocaria, eu não distingo muito, não, porque a gente vê, assim, atitudes tão selvagens, sem querer ofender a natureza, certo? Mas, assim, de pessoas que atacam jornalistas, né? É uma coisa, você veja, para ter um exemplo bem típico, né? Você vai a celebração ali da festa da padroeira, né? Que era para ser um ambiente de paz, né? Você vê aquelas pessoas ferozes contra os jornalistas, né? O que é isso, né? Que ódio promovido, né? Que ódio promovido. Foi isso que o governo Bolsonaro promoveu, né, para os seus apoiadores, né? Promoção do ódio contra os jornalistas. E a pergunta que eu sempre faço, por quê? Por quê? Né? Por que os jornalistas? Né? Por que agredir alguém que está trabalhando? Sim. Porque a informação não interessa. Né? Porque nós estamos vivendo uma situação muito crítica de fome, né? De miséria,
né, de uma série de violências que acontecem no país, de destruição da Amazônia, dos nossos recursos naturais, da entrega do nosso patrimônio, né, da nossa soberania nacional, né? Então, quando não há interesse na informação, né, isso é muito, muito preocupante. Isso é muito preocupante. Legal. E quando não tem interesse na informação, é só não ler determinado jornal ou não assistir determinada emissora e não atacar o profissional que está ali só cumprindo o seu papel, né, Solange? Exatamente. Bom, é isso, gente. Tá aí a Solange Santana, diretora do interior do Sindicato dos Jornalistas, falando sobre esses ataques. Solange, só para a gente encerrar, o sindicato pretende fazer alguma coisa, enfim, encaminhar as autoridades, pelo menos esses casos relatados. Lembrando que aqui em Rio Preto, o pessoal da Record já fez boletim de ocorrência, mas o sindicato pretende continuar nisso, porque também só dar a nota de repúdio ali acaba não tendo efeito prático nenhum. Sim, o sindicato já fez, já se dirigiu outras vezes, né, à Secretaria de Segurança, né? O sindicato se dirige sempre às empresas, né? A nota de repúdio, ela é um fator importante no sentido de não banalizar. Sim. Isso tem que ser denunciado, né? A gente vê, por mais que a gente ache que nota de repúdio não soluciona, infelizmente tem profissionais, tem colegas que não querem denunciar. Isso é uma cultura que tem que ser vencida, né? Até para expor a situação e deixar bem patente para as autoridades públicas que precisa existir ação, né? Eu acho que a melhor atitude que a categoria pode tomar é se organizar. Perfeito. Se organizar para denunciar e não aceitar a violência, se organizar para lutar por direitos, se organizar junto ao seu sindicato. Na questão específica da ação da polícia, né, inclusive, que a gente percebe que, no caso ali do ataque ali em Mirassol, né, os profissionais estavam ali e não parece que houve muito empenho da polícia em conter isso, né? Numa situação dessa, quem tem que ficar ali e ter resguardado o seu direito de trabalhar são os profissionais da imprensa, né? Quem tem que sair é o bloqueio antidemocrático que impede as pessoas de transitarem livremente. Nesse sentido específico, o presidente do sindicato, Thiago Tange, já se colocou aí de que vai enviar um novo documento, né, à segurança pública, né, e também ao CPI de Rio Preto, né, que é da região aí, para que a PM possa garantir a integridade dos profissionais. Mas, veja, isso é uma situação que, acima de tudo, a categoria precisa ter consciência de que precisa se organizar, não pode banalizar, tem que enviar a comunicação do que ocorre ao sindicato. Isso é importante para a gente, inclusive, mostrar o volume de ataques, né, a dimensão do problema para as autoridades que têm a obrigação de agir, né? Uma grande vitória do sindicato nesse sentido foi aquela ação movida contra a pessoa física do presidente da República mesmo, né, por danos morais coletivos nos seguidos episódios de ataques morais, ataques verbais a jornalistas. Em primeira instância, o sindicato ganhou uma indenização aí de R$100 mil do próprio presidente. Isso está em grau de recurso. Espero que o tribunal analise com carinho esse caso. Solange, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Olha, eu agradeço muito a oportunidade. Eu queria reforçar que o sindicato está em plantão permanente, né, durante todo esse
período aí, todos os períodos assim de mais tensionamento, né? O sindicato abre plantões, mas o contato com o sindicato pode ser a qualquer momento, em qualquer situação, tanto para situações de segurança como para situações de direitos, né? E temos aí as regionais, inclusive temos não só a regional que abrange a região de Rio Preto, Mirassol, né, como também temos as outras, é só quem não é da região de Rio Preto está assistindo o programa, pode olhar ali no site, sjsp.org.br, vai lá na parte institucional, aí depois regionais, você encontra a regional que corresponde ao seu município, né? Então, o jornalista se dirige à regional, procure o sindicato e lute organizadamente, coletivamente pelos seus direitos. Nós passamos por um processo agora de eleição, a vontade popular tem que ser respeitada, né? E a integridade dos jornalistas que exerce uma função fundamental para o processo democrático, fundamental, vital, né, que é o jornalismo, né, precisa ser garantido o seu exercício com respeito, né, e com segurança. Perfeito. Estamos à disposição. Obrigado, Solange. Bom, e para terminar o programa aqui, gente, vamos terminar com um assunto mais leve de cultura, porque tá rolando aí a Mostra Cênica Resistências. É tudo gratuito. Vamos conferir aí as informações com a jornalista Vivian Lima. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Eu sou Vivian Lima e este boletim é sobre cultura. Rio Preto cedia nesta semana a 5ª edição da Mostra Cênica Resistências. O evento reúne espetáculos teatrais, dança, performances, shows e atividades formativas. A realização é de um grupo de Rio Preto, o Coletivo Cênica. Além das produções riopretenses, a mostra traz ainda artistas de mais 7 cidades. Neste ano, o palco principal do evento é a Praça das Rosas, no Jardim dos Seixas. A programação da Mostra Cênica Resistências é de graça. A exceção é o espetáculo de encerramento à Méfrica. Essa peça vai ser apresentada no Sesc, sábado, às 8 da noite, com ingressos que variam de R$ 9 a R$ 30. As atividades seguem até sábado, dia 5 de novembro. A mostra é realizada por meio do PROAC, o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado. A programação completa você encontra no site cenica.com.br. Eu fico por aqui. Mais informações sobre cultura você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais!